boa noite a todos. Vamos para mais uma palestra, hoje, dia 13 de julho de 2026, e o tema de hoje é: o mal tem cura? Esse é um questionamento. E, mais uma vez, agradecer imensamente a todos vocês que acompanham, que assistem ao vivo e depois assistem em outros horários também. Muito obrigada sempre por estarem aqui. Obrigada a cada um de vocês. Então, o tema da palestra hoje é: o mal tem cura? Que é um questionamento sobre a natureza humana, sobre a biologia, sobre a liberdade e os limites das nossas escolhas. Hoje a gente vai entrar em um dos temas mais antigos, né? Um dos temas mais antigos, mais inquietantes e talvez o mais doloroso da história humana, que é essa pergunta sobre o mal ter ou não ter cura. E essa pergunta, ela parece extremamente simples, mas ela não é. Ela nos obriga a pensar sobre a natureza humana, sobre a liberdade, sobre a responsabilidade, sobre a biologia, sobre a infância, sobre o nosso inconsciente, sobre a cultura que nós vivemos, sobre a violência e sobre os limites do nosso inconsciente, inclusive sobre as nossas escolhas. Então, quando nós perguntamos se o mal tem cura, nós precisamos começar perguntando o que nós chamamos de mal. Porque nós estamos falando apenas dos grandes crimes, ou dos genocídios, das guerras, das torturas, dos assassinatos, ou também estamos falando do mal de todo dia, do mal de dentro de casa, do mal da humilhação, do abandono emocional, daquela mentira que é calculada, né, da manipulação, do prazer, simples prazer de destruir a autoestima de alguém, da indiferença diante da dor, da omissão, do silêncio de quem poderia impedir uma violência, mas decide simplesmente não se envolver, né? Então, o mal, ele não se manifesta somente nos acontecimentos, né? O mal, ele também se manifesta nas situações onde a gente sequer tem condição de estar perto, né? Então, o mal, ele se manifesta nesses acontecimentos pequenos e não apenas nesses grandes e extraordinários. E ele também aparece nessas pequenas relações humanas, dentro da família, no trabalho, na política, na religião, nas escolas, nos relacionamentos afetivos, dentro das instituições. E em certos momentos, o mal, ele é brutal e extremamente visível, mas em outros momentos, ele é silencioso. Em outros momentos, ele é elegante, ele é socialmente aceito e até mesmo disfarçado de bondade. Então, declaradamente. Existem pessoas que Existem pessoas que ferem sorrindo, e há ainda quem aprisione pelo medo, e há ainda quem controle em nome do amor. E há quem humilhe em nome da educação, há quem humilhe em nome de Deus, há quem humilhe em nome da falta de coragem, porque é muito difícil falar do mal como se ele pertencesse sempre aos outros, como se estivesse apenas nos criminosos, nos ditadores, nos assassinos, nos monstros da história. O problema começa quando reconhecemos que a capacidade de ferir também faz parte das possibilidades humanas comuns. Não significa que todos sejam iguais, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que não significa que todos cometerão atrocidades. Não significa que uma pessoa bondosa seja secretamente um criminoso. Significa apenas que o ser humano não é constituído somente de amor, somente de empatia, de racionalidade e generosidade. Também existem agressividades, inveja, ressentimento, existe o medo, o desejo de poder, a rivalidade, os impulsos destrutivos e uma necessidade de controle. Então, a questão ética, ela não está em imaginar que somos naturalmente puros. A questão ética está em reconhecer aquilo que nós carregamos e decidir o que nós vamos fazer com isso. Então, durante muitos séculos, o mal é,
ele foi explicado como se fosse uma força sobrenatural. Essas explicações, elas retiravam parcialmente do indivíduo o peso de suas ações. Então era impossível dizer, não fui eu, foi uma força que tomou conta de mim. E ainda hoje, mesmo sem utilizar uma linguagem religiosa, muitas pessoas continuam procurando uma explicação externa para aquilo que fazem. Foi a sociedade, foi a infância, foi o trauma, foi o álcool, foi a raiva, foi o transtorno, foi a minha família, foi o meu parceiro, a minha parceira, foi uma provocação, foi a situação do momento. Tudo isso pode influenciar, mas influência não é o mesmo que absolvição. Explicar uma ação não significa justificar essa ação. Compreender por que alguém se tornou violento não significa aceitar a violência. Compreender por que que alguém manipula não significa permitir que isso continue acontecendo e que continue manipulando. Então, a explicação ela pode ser necessária para o tratamento, também para a justiça, para a prevenção, para a compreensão humana, mas ela não deve apagar a vítima. Uma das grandes dificuldades contemporâneas está justamente nisso. Às vezes, às vezes, nós nos tornamos tão preocupados em entender o agressor que nós nos esquecemos daquele que foi agredido, né? A gente se esquece da humilhação que o outro sofreu. Nós nos esquecemos que algumas pessoas, elas sofrem tanto que humanizar é esquecido. E humanizar quem pratica o mal não pode significar desumanizar quem sofreu esse mal. Santo Agostinho, ele foi um dos grandes pensadores do problema do mal. Ele se perguntava se Deus, Santo Agostinho perguntava se Deus, ele era bom, todo-poderoso, criador de todas as coisas. E se ele era, de onde que vinha o mal? Se Deus criou tudo, teria criado também o mal? Então, Agostinho, ele rejeita essa ideia. Para ele, o mal não seria uma substância, uma, uma- não seria uma substância criada por Deus. Então, o mal seria, para Santo Agostinho, a privação do bem, uma corrupção, uma ausência, uma desordem. Assim como a escuridão pode ser compreendida como a ausência de luz. Então, o mal para Santo Agostinho seria compreendido como a falta, o afastamento, ou ainda essa, como eu disse, uma corrupção do bem. E essa ideia, ela é profunda porque uma coisa é sempre uma coisa em si mesma. Então, não teria como ser o mal apenas a ausência do bem. E ele apareceria quando algo bom está totalmente desorganizado. Então, a liberdade, por exemplo, ela é um bem, mas pode ser utilizada para destruir a inteligência. A inteligência é um bem, mas ela pode ser usada para manipular. A autoridade. A autoridade pode ser necessária, mas ela pode ser transformada em tirania. O desejo de proteção, ele pode ser um controle. O amor. O amor, ele pode se transformar em posse. A justiça, ela pode ser corrompida em vingança. Então, para Santo Agostinho, o livre-arbítrio ocupa uma posição central, porque o ser humano ele pode escolher afastar-se do bem, pode escolher a vaidade, o orgulho, a dominação e o prazer desordenado, e o mal moral, ele nasce quando a vontade se desvia. E essa interpretação, ela sustenta uma ideia muito importante, que a liberdade possui dignidade, mas também possui perigo. Ser livre aqui significa poder escolher o bem, mas significa também poder recusá-lo. Então, uma criatura, se pudesse fazer apenas o bem por programação, não seria verdadeiramente livre, porque a liberdade humana, ela implica risco. O risco de amar e o risco de ferir, o risco de cuidar e o risco de abandonar, o risco de proteger e o risco de simplesmente destruir. E, entretanto, nós precisamos reconhecer uma dificuldade. A liberdade humana não é absoluta. Nem todos possuem as mesmas condições internas. Nem todos tiveram a mesma infância, nem todos possuem o mesmo funcionamento neurológico.
Nem todas as pessoas receberam os mesmos limites e nem todos aprenderam a reconhecer a dor do outro. Por isso que o debate sobre o mal, esse debate sobre o mal, ele precisa incluir a responsabilidade, mas também os condicionamentos. Então, o ser humano, ele escolhe, mas escolhe dentro de uma história. O ser humano, ele nasce bom ou mal? Esta é a pergunta. Este é o questionamento. Nós nascemos bons ou maus? E essa pergunta, ela vai atravessando a filosofia. Thomas Hobbes, ele acreditava que os seres humanos, quando não eram submetidos a regras, não eram submetidos a instituições, eles tenderiam a ter conflitos para poder sobreviver, para poder ter poder, segurança, para poder ter recursos. Então, a sua famosa visão sobre o estado de natureza vai descrever uma situação de guerra de todos contra todos. Não porque todas as pessoas sejam monstros, não se trata disso, mas porque indivíduos movidos por medo, por desejo, por competição e autopreservação, eles podem se tornar perigosos uns para os outros. Para Hobbes, a sociedade ela precisa criar leis, autoridade, precisa de limites, para poder impedir que a violência se torne algo que é permanente. Jean-Jacques Rousseau, quando ele apresentou uma posição diferente, ele teve críticas, porque para ele, para Rousseau, o humano natural, ele não seria essencialmente perverso. É a sociedade com suas desigualdades, com suas vaidades, com suas disputas e com suas formas de propriedade que contribuíam para esta corrupção do mal. Então, a comparação social seria aqui um papel decisivo, né? Seria este papel que faria com que o ser humano fosse mal. O indivíduo ele deixava de desejar apenas aquilo que precisava e passava a desejar ser superior ao outro. Passava a viver em função da aparência, do reconhecimento, do prestígio, da posição, da inveja. E essa oposição entre Hobbes e Rousseau, ela permanece nos dias de hoje, porque o mal ele vem da natureza humana ou ele vem das condições sociais? Então, talvez a resposta mais honesta seja que nós podemos separar, aliás, que nós não podemos separar uma coisa da outra. Nós somos seres biológicos, mas também somos seres sociais. E sendo seres sociais, nós nascemos com disposições temperamentais, mas somos moldados, nós todos aqui, nós somos moldados pelas relações. Nós possuímos impulsos, mas também aprendemos, nós carregamos predisposições, mas o ambiente ele pode nos reforçar ou limitar essas predisposições que nós temos. Uma criança, uma criança, ela pode nascer mais impulsiva, mas a forma como que os seus cuidadores vão estabelecendo limites pode ajudá-la a desenvolver o autocontrole. Outra, por exemplo, pode apresentar maior sensibilidade emocional. Então, um ambiente acolhedor, ele pode transformar essa sensibilidade em empatia. Um ambiente cruel pode transformá-la em medo, em hipervigilância, agressividade, numa agressividade defensiva. Então, o ser humano, ele não chega ao mundo pronto, ele se constitui na relação. Sócrates, ele defendia que ninguém pratica o mal de maneira verdadeiramente consciente. Quem conhece realmente o bem, segundo Sócrates, tenderia a praticá-lo. O mal seria resultado da ignorância, do não conhecimento. E essa ideia valoriza a educação moral. Se a pessoa compreendesse profundamente o que é justo, o que é belo, o que é bom, ele não escolheria de forma deliberada fazer atrocidades. Pessoas que fossem instruídas também não fariam. Mas o que nós vemos é que, independentemente da cultura, da classe social, da instrução, as pessoas são cruéis. Grandes crimes, eles foram planejados por homens educados, por médicos que participaram de experimentos desumanos, por juristas que legitimaram perseguições, por intelectuais que defenderam regimes violentos, por cientistas que colaboraram com projetos de destruição.
Então, portanto, saber que o mal é mal não significa necessariamente que esta pessoa vai ser boa. A inteligência, ela pode servir à ética, mas também pode servir ao desejo. Quando a gente vai para Platão, Platão descreve a alma humana como dividida. Ele fala que a alma humana ela é dividida. Naquela alegoria da carruagem que eu até postei hoje, existe um condutor e existem forças que precisam ser governadas. Então, a razão, ela deveria conduzir os impulsos, as paixões e os desejos, mas a razão nem sempre governa. Às vezes, ela se torna um servo do impulso. Em vez de impedir a crueldade, ela constrói em argumentos para justificá-lo. O ser humano ele possui uma capacidade extraordinária de racionalização. Ele decide primeiro e explica depois. Deseja primeiro e constrói uma teoria depois. O indivíduo, ele quer dominar e chama isso de proteção. Ele quer controlar e chama isso de amor. Ele quer vingar-se e chama isso de justiça. Ele quer humilhar e chama isso de sinceridade. Ele quer destruir a reputação de alguém e chama isso de sinceridade. Ele quer fazer uma destruição completa e fala que é a defesa da verdade. Então, a inteligência, ela pode se tornar advogada dos nossos impulsos mais obscuros. Aristóteles, Aristóteles, por sua vez, ele compreendia a verdade. Ele compreendia, segundo ele, a virtude como um hábito. Ele dizia que nós não nascemos plenamente virtuosos, nós tornamos-nos virtuosos pela prática. Uma pessoa que se torna justa praticando a justiça, uma pessoa assim, ela torna-se moderada, aprendendo a limitar os excessos, ela se torna corajosa, exercitando a coragem. E essa compreensão também se aplica ao mal. Porque a crueldade repetida, ela se torna um hábito. A mentira repetida, ela reduz a culpa. A humilhação repetida, ela se torna normal. O primeiro ato, ele pode provocar desconforto, mas o segundo causa menos. O terceiro já pode parecer justificável, até que aquilo que antes parecia impensável passa a fazer parte do caráter da pessoa. Porque uma escolha não define toda uma vida, mas escolhas repetidas, elas constroem uma maneira de existir. Porque o caráter não é apenas aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós praticamos repetidamente. Schopenhauer, ele fala da vontade cega. Ele apresenta uma visão que é profundamente pessimista da existência humana. Porque para Schopenhauer, ele diz que o mundo é a manifestação de uma vontade que é cega, incessante e insaciável. Ele diz que o ser humano ele deseja, e quando ele não consegue aquilo que ele deseja, ele sofre. E quando ele consegue, ele experimenta uma satisfação que é apenas temporária. E logo depois surge um outro desejo, e a vida vai oscilando entre isso, a dor da falta e o tédio da satisfação, a dor de não ter e o tédio porque conseguiu. E essa vontade não é racional, ela não busca necessariamente o bem, ela simplesmente quer continuar querendo. Então, Schopenhauer, ele permanece dizendo que o egoísmo é uma percepção dele que o egoísmo é uma força poderosa, porque cada indivíduo tende a colocar a sua própria existência no centro, e ele enxerga o mundo a partir dos próprios interesses. E isso pode gerar indiferença diante do sofrimento alheio, porque se a minha vontade encontra um obstáculo, eu posso querer eliminar aquele obstáculo. E se o outro ameaça o meu prazer, o meu poder, a minha posição, eu posso passar a tratá-lo como um inimigo.
Então, para Schopenhauer, a compaixão é a base da moral. A moralidade nasce quando nós reconhecemos que o sofrimento do outro não é completamente estranho ao nosso próprio sofrimento. Então, quando nós percebemos que por trás das diferenças existe uma condição comum de vulnerabilidade, isso muda. O mal, ele cresce quando o outro deixa de ser percebido como semelhante, quando a sua dor deixa de me importar, quando a sua existência se torna apenas um obstáculo para a minha vida. E essa análise aqui, ela é extremamente atual, porque grande parte da violência, ela depende de um processo de desumanização. Antes de destruir alguém, muitas vezes é necessário reduzir a pessoa a uma categoria. E qual categoria? Ele é meu inimigo, ele é um criminoso, ele é impuro, ele é traidor, ele é inferior, ele é um invasor, ele é um doente, ele é um herege, ele é um objeto, é só um número, só uma estatística. Então, quando o indivíduo deixa de ser percebido em sua humanidade concreta, torna-se muito mais fácil justificar a sua destruição. Quando eu vou para Nietzsche, principalmente dentro dos textos Para Além do Bem e do Mal, Nietzsche é frequentemente mal interpretado. Nietzsche é frequentemente mesmo mal interpretado, porque algumas pessoas, eles imaginam que ele simplesmente negava a moralidade, ou que defendia que os fortes, eles deveriam dominar os fracos, e essa leitura é simplista. Por que que é simplista? Porque Nietzsche questionava as origens históricas dos valores. Ele perguntava: quem criou determinada moral? A serviço de quem? Que forças estão por trás dos conceitos de bem e do mal? Então, para Nietzsche, os valores, eles não caíram prontos do céu e tum na cabeça de ninguém. Eles foram construídos em disputas históricas. Em sua análise, na análise de Nietzsche, aquilo que uma sociedade chama de bem pode refletir os interesses, os medos, as relações de poder, né? Há momentos em que a moral ela serve para proteger, sim, a vida. Há momentos em que a moral protege a vida, mas há também momentos em que ela serve para domesticar, para controlar, para produzir culpa. E Nietzsche analisa o ressentimento. Porque o ressentimento não é apenas raiva. Ressentimento não é raiva. Ele é uma hostilidade que não encontra expressão direta e começa a construir uma visão oral do mundo. Uma pessoa ressentida, tá? Uma pessoa ressentida, ela não diz apenas, ah, eu odeio aquilo. Não, ah, eu não odeio aquilo que você possui. Ela passa a dizer: aquilo que você possui é moralmente desprezível. Ela transforma sua importância em superioridade moral. Ela não tem, mas o que você tem não presta. E além de não prestar, você é imoral por ter aquilo que ela não tem. Então ela transforma isso. Então o ressentimento, ele pode gerar desejos de vingança, que são disfarçados de justiça. Pode fazer com que o indivíduo não deseje apenas superar a própria dor de não ter, mas também ver o outro rebaixado. Eu não posso ter o que você tem, então eu vou criar uma norma que diminua você e ainda que você sofra por isso. E é importante dizer que Nietzsche, ele não elimina a responsabilidade. Ele quer que o ser humano examine profundamente os seus valores. Que ele pergunte se aquilo que se chama de bondade é realmente bondade, né? Às vezes, uma pessoa se apresenta como boa porque não possui coragem de agir. Chama a sua fraqueza de virtude. Então, ela chama de passividade de paz. Chama seu medo de humildade, né? É uma pessoa que tem medo, então ela se torna humilde. Da mesma forma, alguém pode chamar a brutalidade da pessoa de força. A arrogância de alta e nossa, a pessoa é autêntica. A pessoa é tremendamente arrogante, mas eu vou chamar de autenticidade. Uma pessoa que é extremamente cruel, nossa, como ela é corajosa. Então, Nietzsche nos obriga a desconfiar dos nomes que nós damos aos nossos comportamentos. Ele nos pergunta: que vontade está escondida por trás das suas palavras? Você quer realmente justiça ou você quer vingança? Você quer proteger alguém ou quer controlar?
Você quer dizer a verdade ou quer ferir? Você está defendendo um princípio ou tentando preservar o seu poder? E essa suspeita filosófica, ela é fundamental para compreender o mal, porque o mal raramente se apresenta dizendo eu sou mal. Não, ele costuma vir vestido de ideal. E aí a gente vai para Freud, dentro do mal-estar da civilização, e Freud provoca uma ruptura profunda na compreensão do ser humano. Porque antes da psicanálise era comum pensar o indivíduo como senhor de si mesmo, um ser racional, consciente, capaz de conhecer as suas próprias motivações. E Freud demonstra que não somos transparentes para nós mesmos. Há desejos que não reconhecemos, né? Medos que a gente disfarça. Existem situações, Freud demonstra que nossos traumas que nós repetimos por pura falta de coragem de seguir adiante, porque é confortável, nós já conhecemos. Que os conflitos que nós deslocamos para outras coisas nada mais são do que hostilizar alguém que a gente quer culpar pelo que aconteceu com a gente. E essas hostilidades, elas que a gente transforma em preocupação, faz com que nós soframos e façamos os outros sofrerem também. Porque não basta que eu sofra, eu tenho que fazer o outro sofrer, ainda que o sofrimento do outro me cause mal. E quanto mais mal causar ao outro, eu não me preocupo de passar o mal também. Porque eu não estou preocupada em me curar, eu estou preocupada em machucar o outro. Então, o inconsciente, ele não significa que o indivíduo não saiba nada sobre os seus atos. Significa que nem sempre ele conhece todas as forças que o movem. Então, uma pessoa, ela pode acreditar que está educando, por exemplo, uma criança, quando na verdade ela está descarregando a sua própria raiva. Eu vou te bater para você aprender. Eu vou te humilhar porque assim você vai aprender. E na verdade ele está repetindo algo que fizeram com ele e ele quer ver mais alguém sofrer, porque ele não consegue sofrer sozinho. Então ele vai subjugar quem é mais fraco que ele. Então uma pessoa, ela pode acreditar realmente, ela está educando, mas ela não está, ela está fazendo essa repetição. Por isso é que a análise é tão importante. Ela pode afirmar que está protegendo esse filho quando ele está impedindo, inclusive, a sua autonomia. Não, a mamãe faz, o papai faz, não deixa que eu faça, eu cuido, eu arrumo. Porque enquanto essa pessoa estiver protegendo, essa outra pessoa não sai de perto. Então é uma forma de manter. Pode dizer, por exemplo, que perdoou, mas vai continuar punindo de forma silenciosa. Pode se declarar preocupada com alguém quando na realidade ela sente inveja. Olha, estou preocupada com você, estão dizendo isso a seu respeito. E na verdade é a própria pessoa que pensa isso. Mas para poder machucar, para poder humilhar, para poder ofender, ela diz que alguém está falando. Porque a pessoa que gosta realmente de você, primeiro que ela não para para ouvir. Se ela ouvir, ela jamais vai chegar para falar para você. Porque ela não quer ter o mal. Quem traz qualquer coisa desse tipo para você é porque quer ver você sofrer. Então, até que ponto nós somos livres quando nós não conhecemos completamente os nossos motivos? Então, Freud também fala sobre a agressividade. Em O Mal-Estar da Civilização, que é um dos livros dele, ele descreve o conflito entre as exigências da pulsão, as pulsionais, e as restrições necessárias à vida coletiva. Então, a civilização, ela exige renúncia. Não podemos realizar todos os nossos desejos, nós não podemos. Nós não podemos atacar todas as pessoas que nos frustram. Nós não podemos tomar tudo aquilo que nós desejamos. Nós não podemos transformar cada impulso numa ação, porque as leis, porque existem as leis, a moral, a educação, todos os vínculos sociais que impõem limites para a gente. Mas os impulsos não vão desaparecer. O fato de eu não fazer não significa que aquilo não esteja ali dentro. Eles podem estar reprimidos, deslocados, sublimados, transformados em outras coisas, ou podem simplesmente retornar de uma maneira indireta, com uma agressividade que pode parecer com um sarcasmo, com uma ironia destrutiva, com uma perseguição moral, com o prazer de expor alguém. E de expor alguém não é de forma direta.
É expor alguém de uma forma totalmente direta. Nossa, eu estou tão preocupada com fulano. Aí o outro pergunta, por quê? Ela fala, olha, eu vou te falar, mas por favor, não comenta com ninguém não, tá? Olha, ela sofreu, o marido traiu, ou a esposa traiu, ou eles perderam tudo. A pessoa usa de uma forma doce para expor o outro e ainda se fazer de vítima dentro do contexto. Pode trazer como fofoca, como indiferença, como abandono. E Freud também formula a ideia de pulsão de morte, porque não se trata de uma vontade consciente de morrer. É uma hipótese sobre a tendência de repetição, de destruição, de redução de tensões e de retorno aos estados interiores. Eu não quero morrer. Mas eu vou ficar falando para todo mundo, ai, eu quero desaparecer, eu quero morrer. Porque enquanto eu estiver falando assim, eu provoco no outro uma dor, principalmente se o outro gosta de mim. Então eu não quero fazer as coisas e nem peço que o outro faça por preocupação comigo. E não é que eu goste da pessoa, é que eu quero que a pessoa sofra. Então, a vida psíquica, ela não seria movida a vida apenas por eros, né? Por essa força de ligação, por amor, por sexualidade, pela construção. Também existiria aqui uma dimensão de desligamento e destruição de nós mesmos. Então, a história parece confirmar que os seres humanos, eles não desejam apenas sobreviver. Às vezes, eles destroem aquilo de que eles precisam. Eles sabotam as suas relações importantes. Eles atacam aquilo que eles amam. E essa contradição está no centro da psicanálise, porque o ser humano ele pode amar e odiar a mesma pessoa. Ele pode desejar proximidade e temer completamente a intimidade. Ele pode pedir cuidado e atacar pelas laterais aquele que ele cuida. Ele pode buscar uma liberdade e, quando ele recebe, ele vai falar que estão abandonando ele. Ah, eu queria que ninguém me questionasse, que ninguém me perguntasse. Aí as pessoas falam, ok, pode ir à vontade, faça o que quiser. Tá vendo? Ninguém liga para mim, ninguém está preocupado. Então, ele inverte a situação. E a ambivalência faz parte da vida psíquica. A maturidade não significa eliminar toda a hostilidade, né? Então, significa reconhecê-la, elaborar, impedir que se transforme automaticamente numa destruição. Se eu fosse falar dentro desse contexto, pegando Melanie Klein, por exemplo, no amor, ódio e reparação, Melanie Klein, ela aprofunda a compreensão da agressividade e da ambivalência, porque para ela, desde muito cedo, o bebê, ele experimenta sentimentos intensos. Ele experimenta a gratidão, a frustração, a raiva, ele experimenta a inveja, o medo. Em estágios primitivos, a criança pode dividir a experiência entre um objeto bom e um objeto mau. Então, quando essa criança ela é satisfeita, ela percebe o cuidado como bom. Agora, quando ela é frustrada, ela percebe como mal. Ela pede algo, dão a ela, bom, não dão a ela, mal. Ela está com fome, dão mamar. Bom, não deu mamar, mal. E mais tarde, o desenvolvimento emocional permite a ela compreender que a pessoa amada, que é aquela pessoa que ela ama, porque lhe dá o alimento, também é a pessoa que ela odeia, porque não faz a vontade dela. Então, a mãe que satisfaz também frustra. O parceiro que ama também decepciona. O professor que ensina também estabelece limites. O outro, para mim, é complexo. E quando essa integração não acontece da forma que eu quero, o indivíduo pode continuar dividindo o mundo entre perfeitos e monstruosos. Então, enquanto alguém o satisfaz, está idealizado. Quando frustra o outro, é destruído simbolicamente. Então, essa dinâmica, ela aparece em relações abusivas e no início a pessoa pode ser colocada lá no pedestal. Nossa, é uma pessoa perfeita, maravilhosa, que eu amo e tá. De repente, essa pessoa, na primeira frustração, ela se torna totalmente má. A ausência de integração favorece a perseguição, a vingança, a instabilidade.
Aquela pessoa que sempre te tratou muito bem no teu emprego, mas de repente ela te negou algo e esta pessoa passa a ser o teu terror, alguém que não vale nada. E aí começam as perseguições, as vinganças e essas instabilidades. Então, Melanie Klein, ela fala sobre também a reparação. Porque quando um indivíduo, ele reconhece que ele atacou em fantasia ou realidade, seja no sonho ou de verdade, a mesma pessoa que ama, ela pode se sentir culpada. Mas é uma culpa produtiva, não é uma culpa paralisante. É uma culpa que leva ao desejo de reparar. Então, o arrependimento verdadeiro, ele possui essa dimensão. Porque não basta dizer eu me arrependo. Porque eu dizer eu me arrependo, qualquer um diz. Agora, eu quero ver fazer a mudança, demonstrar a mudança, assumir o dano, parar de culpar a vítima, aceitar as circunstâncias, as consequências. Então, a reparação, para Melanie Klein, é um dos caminhos possíveis para aquilo que nós poderíamos chamar de cura do mal. Quando eu vou para o Winnicott, o Winnicott vai sempre falar a respeito dessa vinculação do ambiente, do desenvolvimento emocional, o Donald Winnicott, Winnicott, ele vai falar, ele vai mostrar que o desenvolvimento emocional vai depender de um ambiente suficientemente bom. Então, a criança não nasce pronta para poder regular suas emoções, de forma nenhuma. Ela precisa ser acolhida, protegida, reconhecida, gradualmente apresentada à realidade. Né? Então, quando o ambiente que essa criança nasceu falha de maneira extrema ou persistente, vão surgir as dificuldades profundas, abandono, desconfiança, a sensação de irrealidade, a dificuldade de vínculo, o falso self, a agressividade defensiva. Mas é importante não transformar a infância em destino absoluto. Porque a maioria das pessoas, quando se fala de mal, elas querem pegar a infância delas e transformar isso no destino. E a infância não está parada lá, ela veio junto com a pessoa, ela se desenvolveu com a pessoa. Então, ela não é o que foi, ela é o que é hoje, é o presente, é o agora. Não tem destino absoluto para absolutamente nada do que nós passamos. Porque nem toda pessoa ferida vai se transformar agressora. Se a pessoa se transformou agressora, é porque ela quis. Porque se ela sofreu o mal, ela seria a primeira pessoa a não querer fazer aquilo com os outros. Se ela sente que sofreu, a última coisa que ela gostaria de fazer era fazer o outro sofrer. Então, muitas pessoas que viveram violências, elas vão desenvolver uma grande sensibilidade diante da dor alheia. Elas vão compreender, porque elas passaram por aquilo. E elas vão dizer: ninguém deveria passar pelo que eu passei. Né? Já outras, elas podem repetir, repetir, e dizer consciente ou inconscientemente: eu sofri, os outros também vão sofrer. Eu passei por isso, os outros também vão passar. Por que que ele é melhor que eu? Principalmente quando se diz respeito a filhos. Se eu penei, por que que ele vai ser melhor que eu? Nem todas as pessoas têm essa compaixão. Então, o sofrimento, ele pode ou não gerar compaixão. E ele pode gerar uma identificação com o agressor. Uma criança humilhada, ela pode crescer prometendo nunca na vida dela humilhar ninguém. Mas ela também pode crescer desejando ocupar a posição daquele que humilha, né? O trauma, ele não determina uma única resposta. Por isso que nós não podemos dizer que toda pessoa cruel foi necessariamente vítima, nem que toda vítima vai se tornar alguém cruel. A história, ela influencia, mas não elimina a singularidade de cada ser, daquilo que você pode escolher para você. Vamos pensar em alguns casos que acontecem, coisas hipotéticas assim. Né? Um homem que procura atendimento porque a sua esposa vai ameaçar deixá-lo. Ele afirma que ele ama profundamente, diz que faria tudo por ela, e durante a escuta fica evidente que ele controla as roupas, as amizades, os horários, o dinheiro, exige acesso ao telefone, interpreta qualquer autonomia como traição. Quando ela tenta sair, ele ameaça destruir a própria vida, e ele chama isso de amor.
Ele fala para ela que se ela sair, ele se mata. Então, e ele fala que isso é amor. Mas a pergunta clínica é: existe amor onde não há reconhecimento da liberdade do outro? Ou seja, existe amor quando eu digo para o outro que se o outro se afastar, eu me mato para que ele se sinta culpado? Então, pode existir aqui as dependências, o medo do abandono, a angústia, o desejo de posse. Mas o amor que transforma o outro em propriedade aproxima-se e é a violência. Esse homem, ele pode ter sido abandonado na infância? Pode. Ele pode carregar feridas? Pode. Ele pode sentir um medo autêntico? Com certeza. Mas a dor dele não dá o direito de aprisionar outra pessoa. O tratamento aqui vai ter que ser para trabalhar a origem do medo, mas também estabelecer a responsabilidade pela vida que se tem, né? Então, tudo aquilo que nós vamos vivenciando é muito importante para que nós compreendamos se o mal efetivamente tem cura. Quando eu falo da neurociência vinculada à agressividade, a neurociência não localizou um único centro do mal no nosso cérebro. Porque não existe uma região que possa ser apontada, ó, essa aqui é a chamada de órgão da maldade. Não existe. A agressividade, ela resulta da intenção entre diferentes sistemas cerebrais, das experiências, contextos sociais, hormônios, aprendizagem, capacidade de regulação. Eu tenho a minha amígdala cerebral que participa da detecção de ameaça e de respostas emocionais, especialmente as ligadas ao medo. Quando uma pessoa ela interpreta uma situação como ameaçadora, ela pode reagir com luta, com fuga, com congelamento. E em alguns indivíduos, sistemas de ameaça eles podem estar excessivamente sensibilizados. Então, uma expressão neutra é interpretada como hostil. Uma discordância é vivida como um ataque. Uma frustração é percebida como uma humilhação intolerável. E isso pode favorecer as agressões reativas, a, a agressão reativa que é impulsiva, vai acontecer diante de provocação, de medo, de frustração, de uma ameaça. A pessoa explode. Então, depois ela pode se arrepender. Ela pode se arrepender. Existe uma síndrome que é catalogada dentro de um contexto genérico como a síndrome de Hulk. Porque o homem, nesse contexto, é o homem, ele se torna extremamente violento, ele quebra tudo, ele destrói tudo, e no dia seguinte ele vai lá e compra flores, compra bombom, compra chocolate e vai agradar essa vítima, né? Então, bate na criança, machuca toda a criança, aí no outro dia vai lá e compra uma bicicleta, compra um brinquedo que vai justificar para que aquela pessoa compreenda que depois de um grande mal vem um grande bem. E isso vai ficando normalizado. Ai, depois das brigas nós nos damos tão bem, né? Normalizou, mas não é correto. Então, isso que vai acontecendo na nossa vida vai passando a ser uma agressão diária. E nesse caso, a violência, ela é planejada. É utilizada para poder obter dinheiro, prazer, controle, posição. Não depende necessariamente de uma grande ativação emocional. Ela pode ser fria, calculada, organizada. Essa distinção é importante. Uma pessoa que perde o controle durante uma crise não é igual àquela que planeja cuidadosamente uma violência, né? As duas precisam ser responsabilizadas conforme o caso, mas os mecanismos aqui são diferentes. Porque o córtex pré-frontal, ele participa do planejamento, da inibição de impulsos, da tomada de decisão e da avaliação das consequências. Então, quando os sistemas de controle funcionam adequadamente, o indivíduo consegue criar um espaço entre o impulso e a ação. Ele sente raiva, mas ele não agride, ele dá um soco na mesa e sai, dá um soco na parede e sai, ou então dá um grito e sai, ou então simplesmente cala e sai. No outro caso, não. Ele sente-se humilhado, mas encontra a resposta fazendo a maldade a outra pessoa. E aqui tem as alterações neurológicas, as lesões, as intoxicações, os transtornos, o estresse extremo, né? Tudo isso pode prejudicar essa capacidade de resposta. Mas, novamente, é bom entender.
que um fator biológico não deve ser interpretado de forma automática. A maioria, a maioria não é, né? A maioria das pessoas com transtornos mentais, elas não são violentas, né? Não são. É perigoso associar doença mental com maldade. Pessoas com sofrimento psíquico, elas são frequentemente mais vulneráveis a sofrer violência do que praticá-la. Elas respondem a uma ação. Eles respondem a uma ação. Pegou o gatilho, ela responde. Eu vi vários casos de pessoas com esquizofrenia, com autismo, com doenças vinculadas à parte emocional, que elas estão paradas, elas estão quietas. Aí chega a pessoa dando grito, falando alto, empurrando, ela se apavora. Ela não cometeria uma atrocidade, mas para se defender, ela vai fazer. E aí vão dizer que foi ela que provocou, porque ela tinha um transtorno de ordem mental. Então, um surto psicótico, ele pode comprometer a percepção da realidade, né? A pessoa pode agir sobre o delírio, sobre as alucinações que ela está tendo. Então, nesses casos, a sua capacidade de compreensão e autodeterminação, ela precisa ser avaliada cuidadosamente. Mas isso é diferente de afirmar que psicose, neurose significa violência. Não significa. A neurociência também ela estuda os sistemas de recompensa, né? Algumas pessoas elas podem experimentar prazer ou sensações de poder ao dominar, ao humilhar, ao vencer o outro. Quando comportamentos agressivos produzem recompensas sociais, financeiras ou emocionais, podem ser reforçados e causar uma violência, né? Uma criança que agride e consegue aquilo que deseja, aprende que a agressão funciona. Quantas vezes eu vejo crianças dando um tapa na cara da mãe, se jogando no chão, e a mãe vai lá e faz à vontade? Ela vai crescer acreditando que toda vez que ela fizer isso, ela terá o seu desejo atingido. O problema é que pai e mãe, às vezes, nem todos, mas a maior parte, são boas pessoas. Só que se ela fizer isso na rua, ela vai apanhar. Então, um adulto que manipula e nunca enfrenta consequências aprende que a manipulação é eficaz. A criança vai lá e furta um dinheiro, furta um carrinho, furta um brinquedo, furta não sei o quê, bate no outro e está tudo bem. Ele aprende que aquilo é comum. O problema é quando quem vai falar com ele a respeito disso não for uma pessoa que goste dele. Então, se você é líder, você é um líder e humilha, né? E por isso todo mundo fala, nossa, eu morro de medo dele. Uma pessoa que tem medo de você, ela não te respeita. Ela não te respeita. Ela simplesmente tem medo de você. Você quer que as pessoas tenham medo de você ou que te respeite ou que gostem de você? E aí a gente fala da biologia, porque a biologia ela participa, mas o ambiente vai reforçar. Então, a parte biológica da pessoa, ela vai participar disso, mas o ambiente que ela vive reforça muito. A plasticidade cerebral, ela mostra que experiências repetidas, elas modificam circuitos. Práticas de autocontrole, de reflexão, psicoterapia, aprendizagens emocionais, relações seguras podem fortalecer isso, mas plasticidade não é milagre. Plasticidade precisa aqui que eu tenha uma condição a mais. Os hormônios e a agressividade. A relação entre hormônios e agressividade ela é muito complexa. A testosterona, por exemplo, ela não pode ser reduzida à ideia de hormônio da violência, porque ela se relaciona também com a busca de status, competição, sensibilidade, né? A hierarquias. O comportamento vai depender do contexto, da personalidade, da educação, das normas sociais que essa pessoa tem. O cortisol, o cortisol não está ligado só ao estresse, ele também participa de todas essas dinâmicas. O estresse crônico, ele pode prejudicar uma regulação emocional, a privação de sono, né, o uso de álcool, de drogas. E drogas aqui que eu estou falando não é maconha, cocaína, crack, não. O álcool é uma droga potente. Medicamento controlado, dependendo do uso, é uma droga potente. Mas nenhuma dessas variáveis vai transformar automaticamente uma pessoa em agressora, né? Vai depender muito da forma com que vai sendo vivido ali. Existe um caso,
existe um caso concreto, Phineas Gage é um caso bem clássico da neurociência, que no século XIX ele trabalhava na construção de uma ferrovia quando uma barra de ferro atravessou o crânio dele. Ele sobreviveu, mas aí relataram posteriormente que ele teve várias mudanças importantes na personalidade e no comportamento. E esse caso ele tornou-se um marco na compreensão de que regiões frontais do cérebro participam da personalidade, da tomada de decisão e do controle social. Gage, ele vai obrigar a gente a pensar se uma lesão modifica profundamente o comportamento, então onde que começa a responsabilidade dessa pessoa? E a resposta aqui não é simples, né? Casos históricos e mal organizados. Quando nós pensamos em casos históricos, talvez aqui o exemplo mais extremo seja o Holocausto. Milhões de pessoas foram perseguidas, deportadas, assassinadas pelo regime nazista. E o mais assustador não é apenas a existência de líderes violentos, é a participação de instituições, de burocracias, de burocratas, de médicos, de juristas, policiais, funcionários, cidadãos comuns. O mal tornou-se administrativo, a banalização do mal, como disse Arendt. Então, foi organizado por formulários, tinha listas, trens que colocavam essas pessoas para levar para a morte, documentos que escreviam que eles iam morrer, protocolos de quanto, como matar, se era dentro do forno, se era por veneno, como ia ser, ordens dadas. A violência ela não foi praticada apenas por pessoas em estado de fúria, ela era decidida em gabinete com as pessoas tomando uísque. Foi praticada por pessoas que chegavam ao trabalho, cumpriam a tarefa e voltavam para casa dormir com a sua esposa e seus filhos. E essa dimensão vai ser fundamental para Hannah Arendt quando ela vai escrever relacionada à banalidade do mal. Um outro exemplo é o genocídio de Ruanda, em 1994, onde em pouquíssimos meses, quando eu falo pouquíssimos, pouquíssimos meses mesmo, centenas de milhares de pessoas foram assassinadas. Foram assassinadas. Propaganda, medo, identidade grupal, desumanização, transformaram aquelas pessoas que eram vizinhas em inimigos. A linguagem desempenhou um papel decisivo aqui. Quando os seres humanos são chamados repetidamente de pragas, de ameaças, quando são chamados de animais, cria-se um ambiente moral em que a sua eliminação parece aceitável. O mesmo mecanismo aparece em vários conflitos históricos. Antes da violência física, costuma haver a violência simbólica. Primeiro retira-se a dignidade, né? Tira a dignidade, depois se tira os direitos. Por fim, a vida pode ser retirada. E também nós podemos lembrar os experimentos nos Estados Unidos, onde homens negros com sífilis, eles foram acompanhados por décadas sem receber tratamento adequado, mesmo depois de existirem tratamentos e terapias disponíveis, apenas para ver como a doença funcionava. Então, pessoas foram tratadas como meio para a produção do conhecimento. E aqui aparece aquela advertência de Immanuel Kant. Nenhum ser humano deve ser usado apenas como instrumento. Ele tem que valer em si. Nós podemos lembrar dos experimentos médicos nazistas, médicos formados para cuidar. Eles utilizavam conhecimento científico para torturar. E esse fato destrói qualquer ilusão de que educação, ciência, prestígio sejam garantia de bondade. Porque o conhecimento sem ética, ele pode ampliar o poder de destruição. A banalidade do mal de Hannah Arendt, ela acompanhou o julgamento de Adolf Eichmann, que foi um dos responsáveis pela logística da deportação dos nazistas, deportações dos nazistas. E ela esperava encontrar um monstro extraordinário. Em vez disso, ela encontrou um homem burocrático, limitado, preso a fórmulas e justificativas. Eichmann afirmava que ele cumpria ordens, que ele fazia o trabalho dele, que obedecia às leis vigentes. E Arendt, ela utiliza a expressão banalidade do mal
Isso não significa que o mal seja pequeno ou sem importância. Significa que atrocidades, elas podem ser praticadas por pessoas comuns que renunciam ao pensamento crítico. E Reichmann não precisava odiar aquelas pessoas, ele não odiava aquelas vítimas. Bastava que alguém mandasse ele matar, ele ia lá e matava. Bastava transformar aqueles seres humanos em números, cargas, processos, tarefas. Então, o mal se torna banal quando a pessoa deixa de perguntar o que que eu estou fazendo? Quem vai sofrer com a minha ação? Eu posso transferir completamente a minha responsabilidade para essa ordem? E Hannah Arendt mostra que pensar é uma atividade moral. Pensar é uma atividade moral. Eu não faço só porque me mandaram fazer. Pensar não significa apenas racionalizar ou raciocinar tecnicamente. É interromper um automatismo, é dialogar consigo mesmo, é perguntar se eu consigo conviver com a pessoa que eu me tornei ao praticar determinada ação. A obediência, ela não elimina a responsabilidade. Todos faziam, não elimina a responsabilidade. Era legal, não elimina a responsabilidade. Eu preciso do emprego, não elimina a responsabilidade. Há situações em que a desobediência ela possui um custo enorme, mas a ética começa justamente quando a gente reconhece que cumprir uma ordem pode ser moralmente errado. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer também, e porque é certo. Não, continua sendo errado. Então, a banalidade do mal, ela também aparece no cotidiano. Quando os funcionários humilham alguém porque estão seguindo o procedimento, quando uma instituição sabe que uma pessoa está sendo violentada, mas ela protege a imagem, quando os profissionais percebem uma injustiça, mas eles silenciam para preservar o cargo, quando todos sabem, mas ninguém assume a responsabilidade. Então, o mal institucional, ele cresce na fragmentação da responsabilidade. Cada pessoa executa uma pequena parte e acredita não ser responsável pelo resultado final. Não acredita, né? Então, as pessoas vão sendo colocadas à prova o tempo inteiro. Quando eu falo da psicopatia, quando se fala em mal, muitas pessoas imediatamente pensam no psicopata, mas é preciso cuidado, porque psicopatia não deve ser usada como sinônimo de toda maldade. Trata-se de um conjunto de características que pode envolver baixa empatia afetiva, manipulação, superficialidade emocional, irresponsabilidade, ausência de remorso. Mas nem toda pessoa cruel preenche critérios para a psicopatia. Nem toda pessoa com traços psicopáticos será necessariamente assassina. Algumas pessoas, elas podem funcionar socialmente, ocupar posições profissionais e evitam os crimes. A expressão desses traços depende de inúmeros fatores. E também é importante distinguir empatia cognitiva de empatia afetiva. Porque quando eu falo da empatia cognitiva, é compreender o que o outro sente. Quando eu falo da empatia afetiva, é ser emocionalmente tocado por esse sentimento. Olha a distinção. A empatia cognitiva, eu compreendo que o outro está sentindo dor. Na empatia afetiva, eu me compadeço porque o outro está sentindo dor. Eu tenho um sentimento de dor porque ele está sofrendo. Então, uma pessoa manipuladora, ela pode possuir excelente empatia cognitiva. Nossa, ele está sofrendo? Ela entende os medos, os desejos, as vulnerabilidades do outro, mas ela utiliza esses conhecimentos para controlar o outro. Portanto, compreender emoções não é suficiente. É necessário um compromisso moral. E existe maldade sem doença? Sim, existe maldade sem doença, sim, porque nem toda crueldade é doença. E aqui é fundamental, porque quando nós chamamos todo o agressor de louco, nós retiramos do campo moral e social aquele que precisa ser responsabilizado. Precisa ser responsabilizado. Então, como que isso funciona? Pessoas podem praticar o mal estando conscientes, orientadas e capazes de entender as consequências. Eles podem agir por interesse, por vingança, por ideologia, por poder, por prazer, por conformismo.
por covardia. Nem todo mal é sintoma. Da mesma forma que doença mental não significa maldade. Confundir essas categorias aumenta o preconceito e prejudica pessoas que precisam efetivamente de cuidado, né? E aí a gente chega a um problema que é filosófico, que é decisivo. Se nossos comportamentos são influenciados pelos genes, pelo cérebro, pela infância, pela cultura e pelo inconsciente, nós ainda somos livres. Alguns defensores de um determinismo radical, eles afirmam que toda decisão é resultado de causas anteriores. Se conhecêssemos todas essas causas, nós poderíamos prever o comportamento. Nesse caso, a liberdade seria uma ilusão, mas essa posição ela cria dificuldades. Se ninguém é responsável por nada, como que a gente pode pensar justiça, compromisso, promessa ou qualquer tipo de mudança? Outros vão defender, outros vão defender que a liberdade ela é absoluta, que o indivíduo ele poderia escolher independentemente de suas condições. E essa posição também é problemática, porque ela ignora as doenças, os traumas, as desigualdades, a coerção, as limitações reais. E talvez a melhor compreensão esteja em uma liberdade situada. Não escolhemos de onde partimos, não escolhemos os nossos genes, nossa primeira infância, a nossa família, não escolhemos a nossa condição econômica inicial. Muitas experiências traumáticas nós não escolhemos, mas ao longo da vida nós podemos desenvolver algum grau de consciência de escolher o que fazer com isso. E esse grau vai variar muito. Uma pessoa em surto psicótico, ela pode ter pouca capacidade de avaliar a realidade. Uma pessoa sob ameaça, ela pode ver a sua liberdade simplesmente resolvida, né, diminuída. Então ela vai pensar: eu escolho o que para minha vida agora, né? Eu posso transformar ou não aquilo que aconteceu comigo em uma coisa boa ou ruim para mim. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar são os casos de crimes passionais. Pensemos em um caso desses frequentes. Um homem mata a companheira após o fim do relacionamento. Depois ele afirma que agiu por amor. Essa expressão ela precisa ser contestada. Amor não é fundamento para a eliminação da liberdade do outro. O que aparece nesse ato é o poder de posse, narcisismo ferido, medo do abandono, desejo de domínio, incapacidade de aceitar a separação. Dizer eu matei porque eu amava transforma a vítima em responsável pelo crime, como se o amor intenso ele explicasse a violência. E, na verdade, o crime lhe revela que o agressor não reconheceu a outra pessoa como um sujeito. Aí eu pego ali o fim de uma relação, ela pode produzir uma dor real, mas a dor não autoriza o assassinato. O mal e o narcisismo. O narcisismo não é simplesmente gostar de si mesmo, é uma dose de investimento em si necessária. O problema aparece quando o outro só possui valor enquanto confirma a imagem do indivíduo. A pessoa narcisicamente frágil, ela pode reagir intensamente a uma crítica e qualquer discordância é vista como uma humilhação. Então, o outro deixa de ser alguém com pensamentos próprios e ele passa a odiar aquela pessoa, né? É quando o espelho deixa de admirar. Ele quer que as pessoas olhem para ele exatamente como ele se sente. A pessoa não suporta não ser escolhida, não suporta não ser admirado, não suporta perder, não suporta que o outro diga não. O não é uma experiência que destrói o próprio eu. E, em vez de elaborar a frustração, esse indivíduo ele tenta destruir a fonte da frustração, que é o outro. Aí eu pego o mal e a inveja. A inveja é um sentimento difícil de reconhecer, mas é fácil admitir raiva do que inveja. Por exemplo, a pessoa fala assim: nossa, eu tenho uma raiva daquela pessoa. Porque raiva todo mundo sente, agora inveja é pior. Nossa, como é que eu posso sentir inveja daquela pessoa? E a inveja, ela surge diante de um bem percebido no outro. Às vezes o outro não quer o que você tem, ele não quer que você tenha. Porque ele sabe que ele pode ter até melhor do que você. Mas você ter para ele, isso é ruim. Então, a pessoa invejosa, ela pode desvalorizar aquilo que ela não consegue alcançar. Ela pode te atacar na reputação, minimizar suas conquistas.
Nossa, mas foi só isso que você conseguiu? Ah, mas isso todo mundo consegue. Ah, mas você comprou esse carro? Ah, mas esse carro já é usado. E começa a espalhar dúvidas sobre você. E começa a te diminuir. E eu vou para o mal e o ressentimento. O ressentimento mantém a pessoa ligada ao dano. Ela revive a ofensa, ela reconstrói a cena, ela alimenta a fantasia de vingança. E em certos casos, o ressentimento oferece identidade. A pessoa já não sabe quem seria ela se ela não conseguisse ferir os outros. Isso não significa culpar a vítima. Então, o ressentimento, ele se disfarça. Nietzsche percebeu que a vingança pode se apresentar como moralidade. Nossa, eu só estou falando isso para o seu bem. A pessoa não quer apenas justiça, ela quer ver você cair, ela quer que você sofra, ela quer que você seja destruído. Então, o sistema jurídico, por exemplo, ele existe justamente para impedir que toda essa injustiça se transforme em vingança privativa. Por isso que lá no Código Penal tá, não há crime sem lei anterior que o defina, não há lei sem prévia cominação legal. Ou seja, só existe crime que está definido e a pena já é previamente colocada ali. Então, a culpa ela pode ser saudável, mas também pode ser totalmente colocada como punitiva. E qual o limite da cura? Existem limites. Algumas pessoas não querem mudar. Outras querem apenas evitar a consequência. Algumas aprendem a lidar com a linguagem da terapia sem desenvolver nenhum tipo de responsabilidade. Dizem tudo aquilo que o terapeuta espera ouvir. E é muito perigoso para o terapeuta. O terapeuta precisa saber o que está fazendo, porque senão o paciente diz o que você quer ouvir. O paciente te manipula. Por isso que a mudança deve ser avaliada por comportamento, não apenas pelo discurso. Escuta flutuante. E também existem os danos, a proteção da vítima, a educação moral, o papel das instituições dentro desse contexto. E qual é o mal da omissão? O mal não está apenas na ação, também pode estar na omissão. Se você não faz nada, você é tão mal igual. A pessoa que vê uma criança sendo violentada e fica quieto é um agressor. O profissional que conhece um abuso e protege o agressor é um agressor. A instituição que destrói a vítima para preservar a sua imagem é um agressor. O colega que assiste uma humilhação e ri é pior do que quem fez. A omissão ela pode ser motivada por medo, concordo, por dependência, concordo, mas não justifica. Mal é mal em qualquer situação. Conveniência. Então, o que que a gente precisa fazer, na verdade? O mal tem cura? Talvez. Talvez algumas formas tenham tratamento, algumas tenham transformação, algumas possam ser interrompidas, outras talvez possam apenas ser contidas. O mal, ele não possui uma única origem, né? Pode nascer da ignorância, do medo, da inveja, pode nascer do ressentimento, do fanatismo, da obediência, da ambição, do trauma, da doença, do desejo de poder, pode nascer da ausência de limites, pode nascer da indiferença pelo outro, pode nascer de uma resposta única da biologia, do cérebro, da infância, da cultura, do inconsciente que interfere, mas nenhum desses elementos isoladamente explica toda a ação humana. Nós somos completamente livres ou não? Não somos. Mas também não somos completamente determinados. Existe algum espaço entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos, e é nesse espaço que nasce a responsabilidade. Nós não escolhemos todos os nossos impulsos, mas nós podemos escolher como transformar esse impulso em algo que não nos faça mal e nem faça mal ao outro. Nós não escolhemos as nossas feridas, mas a nossa ferida não pode causar ferida para o outro. Nós não podemos buscar caminhos, todos os caminhos, mas eu não preciso transmitir para o outro o que eu passei. Isso é maldade. Se você não gostou do que passou, você não deve passar adiante. Porque você passou, você não sabia o que era, mas agora você sabe. Então, se você passa adiante, você está fazendo de caso pensado. A gente não escolhe o nosso passado. Santo Agostinho nos lembra que a liberdade pode afastar-se do bem, mas a gente não precisa fazer isso. Schopenhauer mostra que o egoísmo da vontade, né, mostra o egoísmo da vontade e coloca ali a compaixão no centro da moral. Nietzsche, ele nos ensina que
A- Suspeite das justificativas do ressentimento e da falsa virtude. Freud vai revelar que o inconsciente, a agressividade, o conflito entre a pulsão e a civilização pode ser decidido por você. Melanie Klein, ela vai mostrar que o amor e ódio podem coexistir e que a reparação é possível, você pode escolher. Winnicott, Winnicott vai demonstrar que o ambiente, ele participa da construção do sujeito. A neurociência, ela mostra que a agressividade envolve circuitos, impulsos, controle, aprendizagem, contexto. Hannah Arendt, ela vai nos advertir que o mal pode tornar-se banal quando as pessoas param de pensar e apenas obedecem ordens. E a história mostra que o mal não precisa de monstros extraordinários. Precisa só de uma pessoa que queira fazer, que normalize a crueldade, que transfira a responsabilidade, que se cale, que não pergunte, que não perca a indignação, que transforme humilhação em entretenimento, que pegue a mentira como estratégia, a crueldade como sinceridade, a vingança como justiça, o controle em amor, a cura possível. Na verdade, ela começa quando os danos às coisas, a gente começa a dar nome. Violência é violência, manipulação é manipulação, abuso é abuso, sofrimento é sofrimento. E o sofrimento que eu passei, ele não pode validar o sofrimento que eu vou colocar nos outros. A biologia, ela pode limitar, mas ela não deve ser usada como desculpa universal. A liberdade é imperfeita, mas ainda assim ela possui valor, por pior que seja a liberdade, é uma dádiva. A responsabilidade é difícil, mas ela não existe se você não não quiser que ela viva na tua vida. Talvez, só talvez, jamais eliminemos completamente a capacidade humana de destruição. Talvez. Mas nós podemos construir limites, nós podemos educar, tratar, responsabilizar, proteger, reparar, pensar, escolher novamente. O mal pode ter uma cura se a gente começar a mudar por nós mesmos. Ah, e talvez isso seja o que nos resta como tarefa humana. Reconhecer a nossa sombra sem adorá-la, compreender nossos impulsos sem obedecê-los, reconhecer nossas feridas sem transformar os outros em vítimas que nós já fomos, e utilizar nossa liberdade possível para impedir que a dor recebida se transforme nessa dor que vai sendo a todo instante passada adiante e transmitida aos outros. Muito obrigada a todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, pessoal, que estava comigo no Instagram, a todos vocês que estão sempre aqui comigo, todo o meu carinho, Beth, Inês, Luciana, Ioná, Flávia, Maria da Conceição, Maria Cunha, Sandra, Shelley, Verônica, que são pessoas que, em parte, por vocês, que eu, eu venho aqui, porque eu tenho certeza absoluta, eu sou partidária daqueles pequenos barcos que a gente vai colocando na enxurrada ali do meio-fio, sabe? Talvez ele não chegue no oceano, mas se ele passar por alguém, oi, Dalva, obrigada, minha querida. Se ele passar, Gislaine, se ele passar por alguém e fizer alguma diferença na vida de alguém, a, a minha existência terá valido a pena. E a existência de cada um que com certeza vai repassar isso adiante. Porque o bem e o mal, eles sempre vão existir.
mas é a minha conduta que vai dizer qual deles vai ser mais importante e vai ficar à disposição da vida. Queridos, beijos muito grandes e até amanhã, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor a todos vocês. Tchau!